vamos lá. Está gravando agora, eu acho. Isso. O Estado não tomou para si esse poder, né, de punir. Se ele tomou para si esse poder de punir, ele precisa se responsabilizar pelos presos que estão ali, sobre o seu poder, sobre a sua, né, o seu comando, a sua ordem ali. Então, a primeira coisa que ele faz são exames gerais, reconhecimento de voz, tatuagem, fotografia, digitais, faz exame de saúde, tá, exames psicológicos, etc. Porque imagina só, ele precisa saber se aquele preso tem AIDS, por exemplo, doença sexualmente transmissível. Ele precisa saber se aquele preso está com tuberculose, se aquele cara está entrando no sistema prisional tem alguma doença desse tipo, né? Porque a partir de então, quando ele entrar, ele é responsabilidade do Estado. Em toda unidade prisional deve haver uma comissão técnica de classificação, que normalmente tem o diretor do presídio, chefe de equipe ali, assistente social e psicólogo, que neste momento fará a triagem do preso, de acordo com seu perfil criminológico, exame. Princípio da individualização da execução da pena. Bom, o que acontece aqui? Não confundam, é o mesmo exame, o exame criminológico. Lembra que a gente falou que para progressão de regime, a regra é um atestado do diretor do presídio? Aqui, essa é a regra. E a exceção seria o exame criminológico. Aqui, quando a pessoa é presa, principalmente em regime fechado, no semiaberto ele é optativo. No regime fechado, o exame criminológico, assim que ele entra no presídio, é obrigatório. Por quê, gente? Vamos lá. Princípio da individualização da execução da pena, que é um subprincípio da individualização da pena. Como que funciona? Funciona assim. A primeira parte do princípio de individualização da pena é lá com o poder legislativo. Na hora que vai se criar um crime, na hora que vai se legislar sobre um crime, vai se dizer, olha, esse crime vai ter a pena de 5 a 10 anos, 8 a 9 anos, né? 15 a 20 anos. E se a pena for muito acima, como já aconteceu, uma pena muito absurda pelo fato cometido, o STF considera inconstitucional. Isso acontece. Então, esse primeiro fator ali de individualização da pena acontece no Poder Legislativo. Ok. O segundo é o que a gente estudou, a dosimetria da pena. Então, suponhamos que eu e o Robert cometemos o mesmo crime. Nós dois, juntos, planejamos, compramos armas e nós dois atiramos na Marisa. Ok? Ok. Nós dois cometemos o mesmo crime no mesmo momento, com a mesma forma. Só que o Robert cometeu esse crime por relevante valor moral. A Marisa, sei lá, a Marisa matou alguém da família dele há um tempo atrás. E eu cometi esse mesmo homicídio, perdão, né? Eu cometi esse mesmo homicídio por motivo fútil. Só porque um dia ela me chamou de chato. Então vejam que os dois terão, um terá um atenuante preponderante, outro terá um agravante preponderante. A nossa pena será completamente diferente, só por esse ponto que eu falei com vocês. A gente estudou dosimetria da pena. É pela individualização da pena. Mesmo as pessoas estarem juntas no mesmo local, cometendo o mesmo crime, a pena vai ser diferente para eles. E o terceiro ponto da individualização da pena é aqui, individualização da execução da pena. Por quê? Porque vai chegar aqui, a pena, ela foi a sentença do juiz, ok. Mas vai chegar aqui e o diretor do presídio vai falar assim, por isso que tem que ter todas as pessoas, tá, gente? Diretor, chefe de equipe, assistente social, psicólogo, etc. O chefe de equipe vai falar, olha, esse cara que está vindo aqui, a gente sabe que ele é o presidente de uma facção, que ele não pode ficar ali perto daquela outra facção. Esse cara aqui cometeu um furto, nós não vamos deixar ele junto com os homicidas. Esse cara aqui estuprou, nós talvez tenhamos que deixar ele numa cela um pouco separada. Esse cara aqui, ele é de uma facção inimiga da outra. Então, tem que se fazer uma triagem. É uma nova individualização da execução penal. Entendeu? É um subprincípio da individualização da pena. E é aqui que vai ser feito. Então, o cara vem para o centro de triagem e observação, e aí ele vai fazer exames gerais, reconhecimento de voz, tatuagem e tal, e depois essa comissão vai fazer o exame criminológico e uma nova individualização da pena dele. Vai falar, ó, e nesse caso é de cumprimento da pena. Você vai cumprir sua pena no local tal, na cela tal, com os presos tal. Entende? É uma nova individualização. Passado isso, após o centro de triagem e observação, os presos condenados ao regime fechado vão para a penitenciária. Os em regime semiaberto para a colônia agrícola, regime aberto para a casa de albergado e inimputáveis, exceto os menores, que a gente já estudou, né, para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, cada um é direcionado ao local, ao seu estabelecimento prisional. Os presos em regime fechado vão para a penitenciária. A gente estudou isso, foi na segunda aula. Regime semiaberto, colônia agrícola, regime aberto, casa de albergados e os inimputáveis, exceto os menores, foi a última aula nossa, né?
que eles vão cumprir a medida de segurança no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Tá? Cada um para o seu devido lugar. Vamos falar um pouquinho, a gente já estudou também isso, foi na segunda aula, mas nós vamos falar um pouquinho de cada um dos regimes aqui, só algumas peculiaridades. Regime fechado. Mulheres e maiores de 70 anos serão recolhidas em estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. O que é interessante notar nisso aí, gente, é que o presídio foi feito para homem, né? Porque eles têm que fazer uma lei separada falando que a mulher vai ser recolhida em local próprio. Então, teoricamente, presídio e penitenciário foram feitos para homens. Né? Se você pegar por que foi feito isso aí. E os maiores de 70 anos também, né, devido à situação deles. Tá? Aqui entra a discussão. O preso condenado é obrigado a trabalhar. O Ronaldo está aí hoje, o Ronaldo, que é o líder de uma das turmas? Estou sim, professor. Então, Ronaldo, nós vamos conversar muito isso aqui hoje. Vamos lá. Bora. O preso condenado é obrigado a trabalhar. O professor não pode trabalhar, isso é um absurdo. Gente, tem muita discussão. O tema é muito amplo e muito legal. Quem quiser pesquisar, sim. Ele não é obrigado a trabalhar fora do presídio, como fazem filmes americanos, construindo, né, estradas e tal, pontes, essas coisas. Não. Mas no presídio, os presos em regime fechado são obrigados a trabalhar. Guardem isso. Por mais que tenham divergências, eles são obrigados a trabalhar. Artigo 31 da LEP. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidades. Então, vamos lá. O cara chegou no presídio. Ele vai trabalhar, ele é obrigado, regime fechado. Aí o cara vira e fala assim, olha, eu era cantor lá na rua, lá. Eu cantava nos bares. Vamos falar com ele, sinto muito, né? Você não vai trabalhar com isso aqui. Não tem o que a gente fazer por você. Mas o cara fala, eu era marceneiro. Eu era carpinteiro. Opa, são essas profissões as mais que costumam mais ter no local, ou quando eles aprendem, ou quando eles já têm uma aptidão para aquilo e vão fazer. E a capacidade, né? Alguns presos não vão poder trabalhar com serviço braçal, um serviço de força, vai depender da capacidade do preso também, né? Tanto a intelectual quanto a física. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. A gente vai estudar que podem haver opções de saídas do regime fechado para trabalhar ou não, mas isso é um outro assunto. A princípio, o preso trabalha dentro do presídio. Gente, vamos lá. Por que o provisório não é obrigado a trabalhar? Vejam, o trabalho vai bater de frente, como que a gente já viu, com a remissão de pena, não é isso? Cada 3 dias trabalhado, ele tira um dia de pena. O provisório não tem pena, mas pode vir a ter. Se o cara tiver tanta convicção que ele não vai ser condenado, que ele está certo, para que ele vai trabalhar? Para que, se não for para ocupar a cabeça, para que ele vai remir pena se ele acha que ele vai ser inocentado no futuro? Né? E o condenado, muitas vezes, que sabe que ele vai ser preso, que tem grande chance, ele já começa trabalhando, porque quando a pena dele sair, a gente estudou na dosimetria, não foi? Quando o juiz dá a pena, ele já tem que observar a remissão. Opa, você trabalhou enquanto estava preso provisoriamente? Então deixa eu reduzir sua pena aqui. O juiz já faz isso na sentença. Mas não é obrigatório. É obrigatório para o condenado em regime fechado. Para o preso provisório, não. Olha a característica da penitenciária. Afastada do centro urbano. Isso é uma característica da penitenciária. Elas são afastadas dos centros urbanos. Enquanto a gente viu lá que a cadeia pública, para o provisório, ela tem que ser próxima ao centro urbano. Normalmente é tudo no mesmo lugar, viu, gente? Uma bagunça só. Cumprimento de pena em regime semiaberto, colônia agrícola, industrial ou similar, que pouco acontece, pouco existe. E casa de albergado. A casa de albergado para o regime aberto. Né? As pessoas do regime aberto vão para a casa de albergado. Uma das características da casa de albergado, gente, é não ter nenhum obstáculo para fuga. Por quê? Vejam bem, nós estamos trabalhando aqui na ressocialização desse preso. Nós estamos deixando ele em regime fechado, totalmente longe da sociedade e tendo a obrigação de trabalhar. Após um tempo, quando ele progredir, nós falamos assim, olha, agora nós confiamos em você, você pode sair para trabalhar, voltar, mas nós vamos conferir e tal, ou trabalhar aqui dentro mesmo, estudar fora e voltar. Nós estamos começando a confiar um pouco mais em você. Mas você continua numa colônia agrícola, industrial, não é algo solto. Quando ele vai para o regime aberto, é quase um teste que se faz com ele. Olha só,
nós vamos deixar sem nenhum obstáculo para a fuga, as portas vão ficar abertas, você vai chegar e sair no tempo que você tem que chegar e sair, ninguém vai ficar conferindo seu horário a princípio, claro que de vez em quando sempre tem alguém ali para conferir. Então é um teste para ver se a pessoa está pronta para voltar à sociedade. Por isso que a casa de albergados, para o regime aberto, não tem nenhum obstáculo para a fuga, nem deve ter. Né? A pessoa que não conseguir cumprir isso aí, que ela regrida para o semiaberto. E uma característica qual que é? No centro urbano. Olha que interessante. Então, a penitenciária fica longe do centro urbano, a cadeia pública para o preso provisório fica próximo ao centro urbano e a casa de albergado fica no centro urbano. Gente, eles já estão seres da sociedade, eles já estão trabalhando, se eles vão lá normalmente só para dormir ou algo assim, tem que ser ali no meio da cidade, né? Como é que você vai pôr esse cara longe da cidade? Em regra, acontece? Muito difícil. Muitas vezes é tudo no mesmo lugar. Agora nós vamos falar um pouquinho da assistência ao preso. Como eu disse para vocês, o Estado, ele assumiu, né, responsabilidade sobre esse preso. Esse preso está na responsabilidade do Estado. É por isso que quando vai, não sei se isso acontece muito aí com vocês, aqui em Minas Gerais tem muita barragem, né, que estourou 2 já. Quando acontece isso de qualquer risco de estourar a barragem, a primeira coisa que eles fazem é transferir os presos. Porque imagina se estoura uma barragem, tem um cara preso na cela, ele morre ali, na mão do Estado, sem poder fugir, ou tentar fugir. A responsabilidade que isso não seria. Então, nós temos aqui algumas assistências ao preso. É um dever do Estado, como eu disse para vocês. Vamos para elas. Antes de falar da assistência aos presos, nós vamos falar que a assistência estende-se ao egresso. Alguém sabe o que é o egresso? Quer arriscar? Já ouviu falar desse nome? O egresso, gente, é o cara que já cumpriu a pena dele há menos de um ano. Esse é o egresso. Ou o que saiu na liberdade provisória e está naquele período de prova. Lembra que a gente estudou? O cara conseguiu a liberdade provisória dele e está no período de prova. Então, o egresso, ou o cara já cumpriu a pena, né? Tem aquele durante um ano depois que ele cumpriu a pena, ele é o egresso, ou quando ele está no período de prova da liberdade provisória. O Estado deve também assistência ao egresso. Poxa, mas o Estado, o cara cometeu um crime, foi preso, nós vamos soltar o cara e ter que prestar assistência? Vamos. Porque imagina só, nós prendemos o cara e de repente a gente solta ele na rua. Pronto, você está solto. Se vira aí. Muitas vezes sem família, claro, sem emprego, sem nada. Por isso que existem tantas assistências, né? Tantos benefícios a empresas que empregam ex-presidiários. Porque imagina se não fosse assim. O cara sairia ali, não teria. O que ele sabe fazer da vida? Né? Crime, cometer crime. Então, se ele não tiver nenhuma assistência, provavelmente ele vai fazer o que ele sabe de melhor. Assistência ao egresso, como eu falei com vocês. Artigos 25 e 26 da LEP. Na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida e liberdade. Então, durante um ano ali, ele pode ter orientação e apoio, ele pode voltar e ter até encontros com psicólogo e todo o apoio possível. E aí, esse apoio legal nas leis, né, de benefício às empresas e tal, todo o apoio possível para ele poder se reintegrar de novo à vida e liberdade. Porque se ele não conseguir fazer isso, ele vai voltar a cometer crime. E olha só, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Na concessão, se necessário, então, se necessário ainda, por um prazo de 2 meses, o Estado, se ele for comprovado que ele precisa, o Estado tem que fornecer alojamento e alimentação. Por 2 meses. E esse prazo pode ser dobrado, né? Aumentado por igual valor. Prorrogado por igual valor. Por declaração de assistente social no empenho da obtenção do emprego. Então, o assistente social que acompanha aquele egresso ali, aquele cara que saiu da prisão há menos de um ano, ele vai falar, não, ele não está aqui morcegando, ele não está pedindo comida e abrigo porque ele é vagabundo, nada disso. Pode ser prorrogado esses 2 meses de assistência porque ele realmente está procurando emprego. Ele não está conseguindo, mas ele está procurando, eu estou acompanhando, ele realmente está procurando. Aí pode prorrogar por mais 2 meses. Então, isso é assistência ao egresso. Vamos à assistência ao preso. Existem 6 tipos de assistência. Então, o Estado presta 6 tipos de assistência ao preso. Assistência material, higiene, alimentação, etc. O cara chega no presídio, ele recebe o sabonete dele, a escova dele, a roupa dele, alimentação 3 a 4 vezes por dia, né? Normalmente
alguns lugares é o café da manhã, que é um pão, alguma coisa, o almoço e o jantar. Outros lugares tem o café da manhã, um almoço, um pão no meio da tarde e um jantar. Então o Estado precisa fornecer isso. Como é que ele vai matar o preso dele de fome? Então assistência material ao condenado, ao preso. Assistência à saúde, médica, farmacêutica e odontológica. Vejam que essa assistência à saúde, gente, ela tem dois viés. Você está com um preso lá, imagina só se você não cuidar da saúde dele. Imagina se esse preso pega qualquer doença transmissível dentro de um presídio. Ele vai simplesmente transmitir para todo mundo, aquelas celas abarrotadas de gente, né? Falando em celas abarrotadas de gente, eu tenho uma piada para contar para vocês. O professor não é bom em piada, mas eu vou contar uma para vocês. Bem legal. Na LEP, fala que o preso em regime fechado vai cumprir a pena um preso por cela. Eu juro que é verdade. Um preso por cela. E a cela de 6 metros por 6, 6 por 6. Com higiene, com banheiro e com tudo. Tá na LEP isso. Nós vemos como assim. A gente vê o quê? 32 presos por cela. Tem que ficar uns em pé para outros poderem dormir sentados. Porque eles não tem como de superlotação. Então eles revezam meio da noite. Né? 3 horas, uns em pé, o outro sentados dormindo. Mais 3 horas eles levantam e outros ficam sentados dormindo. De tão superlotação que temos. Mas a lei fala que no regime fechado tinha que ser um preso por cela. Numa cela de 6 por 6. Vamos lá. A assistência médica, gente, ela tem caráter preventivo e curativo. Imagina, vai ter uma visita íntima lá ao preso. Você não vai fornecer para ele um preservativo, por exemplo? Aí ele pega uma doença ali e transmite para todos ali dentro do presídio? Né? Então, assim, tem caráter preventivo. O médico vai sempre estar ali analisando os presos e tal. Pode ser no próprio presídio, ou dependendo, pode se deslocar, para que eles não peguem uma doença e transmitam essa doença, e também o caráter curativo. Claro, o cara está com uma doença, ele está com um problema, vai lá e faz um tratamento. A assistência jurídica destina-se aos presos sem condições financeiras para constituir advogado. Se o cara não tem condição financeira para constituir advogado, ele vai ter ali assistência jurídica. Ok? Assistência educacional. Aqui a gente sabe que tem relevância para a remissão de pena. Então, se eles quiserem estudar, eles vão ter essa assistência para que eles possam estudar. Eles são obrigados a estudar, gente? Sim ou não? Eu acredito que não, O que vocês professor. acham? Ensino de primeiro grau, fundamental e obrigatório. Então, aquele ensino ali até a quarta série, né? Acho que é a quarta série, não sei mais como é que funciona isso. Primeiro grau ou fundamental, dependendo da época de vida que você é. Né? Cada um falava o nome. Ele é obrigatório para os presos. A partir de então, não. Ensino, que a gente chama de ensino médio, né? Aquilo ali não. Mas o ensino fundamental é obrigatório. Todos os presos têm que concluir o fundamental se não tiverem concluído. Tá? Então, o cara não pode, ele não vai sair do presídio ali analfabeto, por exemplo. Tem que alguém com a mão levantada. Quem é? Pode falar, não apareceu para mim. Professor, Oi, pode falar. eu acredito que essa obrigatoriedade, ela depende de cada estado, porque em alguns estados não tem recurso para isso. Mas ela é nacional, viu, Ronaldo? Pode ser que os estados não estejam fazendo por falta de recurso, mas que ela é nacional, é. Tá? Eu A acredito que sim. obrigatoriedade do ensino fundamental é nacional. E se o preso quiser estudar assistência ao ensino, ele tem que ter, é nacional também. Pode ser que o Estado esteja alegando que está sem dinheiro, aí vai dar um problema gigante. Mas que é nacional, é. Tá? Ok, obrigado. Wanderson, pode falar. Isso é a mesma situação da cela separada para preso. Mas aqui nem tanto, viu? Porque aqui é mais plausível, eles conseguem sim fazer alguns aulões, alguns mutirões. E, gente, vocês sabem como é que funciona no Brasil, né? Tem gente formando em faculdade não sabendo escrever. Vocês acham que eles vão preocupar assim, de ter uma boa formação para um preso até quarta série? Eles vão dar umas aulas lá qualquer, passar uns livros, uns deverzinhos e falar, pronto, tá formado. Para falar que o Brasil não tem ninguém analfabeto. Infelizmente, na regra, na prática é isso. Tá? Na prática é isso. Tá? Eles não têm preocupação com o aluno no ensino fundamental, eles vão ter preocupação com o preso? Bom, mas na regra eles estão fazendo, são obrigados a fazer e estão fazendo. Né? Se a qualidade desse ensino, aí é outra história.
Assistência social. Primeira coisa, ela verifica os laudos, aqueles laudos dos exames todos, vai verificar se está tudo certo com a pessoa, se ela está sendo assistida, né? Aliás, ela está sendo assistida, vai verificar se está tudo certo com ela. Benefício de previdência social. O preso tem direito ao benefício de previdência social, obviamente, gente, se ele contribuir com a previdência social, né? Se ele não for um contribuidor com a previdência social, ele não tem direito, né? Falando nisso, não, vou deixar mais para frente. Nós vamos conversar uma outra vez mais para frente. E seguro acidente de trabalho. Se ele está sendo obrigado a trabalhar lá, se teve um acidente, a assistência social vai estar lá para ver, né, esse seguro dele de assistência de trabalho. E o principal, para os presos, tá, gente? Esse aqui é o principal, é o que eles mais se apegam. Então, não sei se algum de vocês já pôde visitar um presídio, é o inferno, é o lugar mais sinistro do mundo, né? Normalmente, você vai entrando assim, aquelas barras de ferro e o cheiro horroroso, tudo muito escuro e aquelas mantas para tudo que é lado, você acha que aquilo ali não vai acabar nunca, não vai sair dali nunca. Então, eles têm que se apegar a algo, né, em geral, e assistência religiosa é o que eles mais prezam, tá? Então, a liberdade de culto, você poder, como qualquer um de nós, mas eles têm liberdade de fazer qualquer tipo de culto que eles tenham, né, qualquer fé que eles propaguem ali, e assistência religiosa. Então, um padre, um rabino, um pastor, dependendo da religião da pessoa, ele pode requerer essa assistência. Ok? Então, essas são as 6 assistências ao preso. Após isso, nós vamos para os deveres do preso. O preso nós vamos dar hoje tem direitos e deveres. Vamos para os deveres? O rol é taxativo. Por que isso, professor? Porque vocês vão ver que nos direitos do preso, o rol é exemplificativo. O rol de direitos dos presos não está só aqui na LEP. Ele vai estar em outras leis e nós vamos falar um pouco sobre isso. Os deveres não, são só esses. Esses são os deveres dos presos. O rol é taxativo, é o que está aqui na lei. Observem que a maioria dos deveres dos presos vai bater de frente com a falta grave, que a gente estudou para analisar quando a pessoa não vai ter direito ali à progressão de regime nos últimos 12 meses, né? A maioria dos deveres do preso aqui vai bater de frente com a falta grave lá. O preso deve cumprir a pena que lhe foi aplicada, né, pelo juiz, e submeter-se às normas de execução penal. Isso é uma coisa que vocês devem saber. Ele tem que cumprir a pena, né? Se ele fugir, se ele não tentar cumprir, o Estado vai fazer ele cumprir à força, e ele tem que submeter-se a todas as normas de execução penal, que é o que a gente vai mostrar aqui. Primeiro, comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Gente, se ele for indisciplinado, ele não tem progressão, a gente estudou isso tudo, ele não vai ter o atestado do diretor do presídio. E o cumprimento fiel da sentença. Se ele foge, a sentença está mandando ele ficar preso, ele foge, ele não está cumprindo fielmente a sentença. E a gente viu que fuga é, sim, uma falta grave. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Outra coisa que a gente viu que dá falta grave, não é? Desobediência aos servidores? A gente viu que dá falta grave. Justamente, batendo aqui de frente de novo. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Eles têm que ser carinhosos uns com os outros. Entende? Os presos têm que ter ali urbanidade, um carinho com os outros presos. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou subversão à ordem ou disciplina. Então, você está tendo um movimento ali, individual ou coletivo, querendo fugir ou querendo subverter a ordem, fazer um motim, fazer alguma coisa assim, virar a cadeia, que eles falam, né? De alguma forma, ele tem que ter uma conduta oposta. Ele é obrigado, né? Ele tem um dever de ter uma conduta oposta a essa. Não aceitar isso. Tá? Isso são os deveres dos presos. Os 4 primeiros aqui. Vamos continuar. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Por que execução do trabalho, gente? Porque o preso é obrigado a quê? Obrigado, Marisa. Eu consegui ler isso. Você falou. Trabalhar, exatamente. O preso é obrigado a trabalhar, a gente já estudou isso. O preso é obrigado a trabalhar. Hoje eu vou fazer vocês talvez repensarem alguns votos que vocês já deram na vida de vocês. Mas vamos lá. Submissão à sanção disciplinar imposta. Se o preso cometeu uma falta, a gente viu que a falta leve ou média é determinada ali no Estado ou pelo presídio e tal, e a falta grave é nacional. Se ele cometeu uma falta grave, ele não deveria, mas se cometeu, ele tem que se submeter à sanção disciplinar. Opa! Peraí. Agora nós vamos começar a conversar aqui. Indenização à vítima ou seus sucessores? Como assim? Quem aqui
já vi o político falando que se ele ganhar, ou só falando que o preso deveria trabalhar. Aí que a população não sabe que é obrigatório. Aí eu já vi alguns. Agora eu quero saber o seguinte: existe um absurdo que alguns políticos falam. Queria saber o que vocês acham disso. Tem político que fala que o preso deveria pagar para estar na cadeia. Ele deveria pagar o tempo que ele está preso, né? Pagar ali pela alimentação dele, pagar pelo tempo, né? Pela luz, pela água, pelos agentes, né? Pagar, né? Ou indenizar o Estado pelo tempo que ele está preso. Quem já ouviu alguns políticos falando isso? E eu quero saber o que vocês acham disso. Desse absurdo aí. Vamos lá, gente. Quero a participação de vocês nisso. Um de cada vez. Tô falando todo mundo junto. Eu não tô conseguindo ouvir. Professor, Sim. eu não acho nenhum absurdo, não. Acho que eles deveriam fazer tudo isso mesmo. Eu acho que deveria fazer. E você acha que esses candidatos estão falando... Porque você já viu algum candidato falar que queria que isso acontecesse? Não. Você nunca viu nenhum político falando que ele acha que deveria ser assim? Acho que o Bolsonaro. Tá. Não sei, não me recordo. Eu acho que sim, eu acho, professor. Não, Mas não eu sei acho também se que foi. Eu já ouvi vários políticos falando isso, mas tudo bem. Mais alguém? Vamos lá, Ronaldo. Eu, particularmente, eu não concordo com essa tese do preso ter que trabalhar, não. Ele está lá para o cumprimento de uma pena de algo que ele cometeu aqui fora. Então, assim, pagar por isso, eu digo assim, trabalhando internamente ou fazendo algo para reduzir a pena, internamente, é lógico. Gente, eu perguntei isso para vocês, porque, pelo menos, não sei, talvez aí não tanto, mas aqui o que a gente mais vê é político falando exatamente isso. Se eu for eleito, ou o preso tinha que pagar para ressarcir o Estado, o preso tinha que, né, como é que nós estamos gastando com ele, água, luz e tal. Vários e vários candidatos falam isso. Eu tenho uma E aí, pergunta. pois não, pode falar, Ronaldo. Um pouco até fora desse contexto aí, mas é interessante. Quem é responsável pela contribuição social do preso quando ele está trabalhando? Nossa, caiu um quadro aqui, gente. A empresa, Ronaldo, que aqui no caso aqui em Marabá, tem os garis que são detentos, o município que paga, eu acredito. Aí o Ronaldo está perguntando, Agamenon, para os presos em regime fechado, né? Regime aí vai fechado. depender se existe alguma parceria com a empresa, que aí cai nisso aí que o Agamenon está fazendo, mesmo eles cumprindo dentro do presídio, ou se eles estiverem trabalhando para o próprio Estado, o Estado fazendo recolhimento. Isso. Então, Francisca, eu quero ler para você o 8º dever do preso. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Isso já existe há anos. Anos. E tem político falando. Se eu for eleito, eu vou fazer o preso trabalhar para pagar o que ele gastou lá dentro. Já existe há anos. Tá? Porque, gente, quando a gente fala... algo grandioso, é? Eles falam como se não existisse, como se eles fossem fazer, como se eles fossem colocar, mas já existe. Realmente eu vi o Bolsonaro comentando sobre isso, né? E ele até chegou a comentar, eu acho, que nos Estados Unidos, para manter os presos lá, é a família que mantém, né? E não o governo, se não me engano. Eu não lembro realmente se ele comentou e tal, se foi ele, mas eu sei que vários políticos comentam. Isso é algo, para a gente que mexe com penal, que a gente ouve direto e fica rindo, porque já existe na lei. Porque o que acontece, aí não sei se você vai concordar ou não, Ronaldo, você falou que não devia trabalhar, o preso é obrigado a trabalhar, mas ele recebe por isso, tá, gente? O preso recebe por trabalhar. Ele é pago. E aí, o que acontece? Aí existe uma discussão lá no direito do trabalho, porque ele pode receber menos que um salário mínimo. A gente vai ver sobre isso hoje. Então, existe uma discussão, porque se ele está trabalhando às 8 horas com qualquer pessoa, por que ele pode receber menos? E aí se faz isso por quê? Porque senão nenhuma empresa ia aceitar. Então, pega aquelas empresas de tecelãs e tal, elas vão para o presídio e eles fazem tudo lá e essa empresa paga o salário deles. Então, eles estão recebendo. Se eles estão recebendo... Oi? Eu não sei nem o que é que justifica essa diferença do auxílio reclusão para o salário mínimo. Não sei nem baseado em que essa justificativa, porque é uma diferença bem significante, né? Eu vou falar com você sobre isso agora. Eu vou entrar nesse tema hoje, agora.
Então, gente, vamos ver. Então, vamos pensar que eles estão contribuindo, né? Que eles estão trabalhando, recebendo salário e contribuindo. Só que o que acontece, gente? O salário deles, e a gente vai ver depois, que eu pus até para vocês, como? Trabalhando. Do salário deles, eles têm que, primeiro, indenizar a vítima. Então, o cara causou um dano à vítima ou aos sucessores da vítima. Eles têm que indenizar. Como que eles vão indenizando? Vai tirando-se um pouco do salário deles que eles vão ganhando trabalhando no presídio. Depois, sustento da família deles. Se for comprovado que ele é a única fonte, manda para a família um pedaço. O outro indeniza o Estado e, se sobrar, vai se fazendo uma poupança para o preso. Então, vai dividindo assim. Primeiro, indenizar a vítima ou seus sucessores. Depois, cuidar da família dele, se mostrar que ela precisa, que ele era o único, e ele está trabalhando, então uma parte do salário vai. Depois, ressarcir o Estado das despesas que ele está tendo lá dentro do presídio. E, por último, se sobrar dinheiro, se faz uma poupança para ele. Tudo isso aqui eu já vi político falando que queria fazer. E já existe há muito tempo. Há muito tempo. Tem que pagar a vítima. Esses caras cometem crime lá e a vítima fica desamparada. Só na lei, né, professor? Não, isso acontece. Isso acontece porque eles estão trabalhando. Aí o que acontece? Não sei quem está perguntando da Menon, é descontado em folha da Menon. Não tem como não existir. O cara recebeu o salário dele, é descontado em folha. Ele não escolhe pagar a vítima ou não. O Estado vai tirar na sentença, o juiz vai falar que ele tem que ressarcir a vítima. Alguém de lá, tá um barulho. Aí o Estado fala que ele tem que ressarcir a vítima. Na sentença, o juiz vai falar isso. Então, ele vai estar trabalhando, quando vier o salário dele, igual vem o nosso lá de olerite, ou o salário que for, né, ou contra-cheque, vai vir lá os descontos. A vítima, tanto, e esse dinheiro vai para a vítima. Ao Estado, tanto, por indenização. O restante é passado para a família dele, e um pouco vai ficando na poupança. Né? Isso acontece. O que eu falo é, acontecendo ou não, gente, isso aqui para mim é muito próximo do que a gente fez quando a gente tentou reduzir a maioridade penal. Tá? É muito próximo. Por que é muito próximo? Vou dar um exemplo para vocês do meu estado. Eu estou no estado com o maior número de municípios do Brasil, 856. Existem 856 municípios em Minas Gerais. Nós temos 3 centros de recuperação para menores, igual a Amanda. 3. Então, nós temos uma lei, que, ao meu ver, é boa, que funciona, nós não aplicamos e depois reclamamos dela. É a mesma coisa aqui. Se a gente falar, mas isso aqui não funciona, ok. Se não está funcionando, a gente tem que fazer funcionar. E não, gente, falar que vai colocar para funcionar a força, porque já existe. Se não está funcionando, é só fazer funcionar. Tá? E aí, Ronaldo, eu quero te falar uma coisa. Vamos lá. O auxílio presidiário, né, aquele famoso, é matéria de previdenciário, mas eu vou dar um parênteses para a gente falar sobre ele. Vamos lá. Primeira coisa. Eu vejo muita gente falando, e muito político também, falando que vou acabar com o auxílio, isso é um absurdo, né? Como é que um preso vai ganhar, sei lá, R$1.200, R$1.100, cara que matou e tal, enquanto tem gente morrendo de fome, enquanto tem gente ganhando salário mínimo. Ok. Vamos lá. Primeira coisa. Quando você trabalha e contribui para a Previdência, o dinheiro é uma contribuição, né, geral. É uma grande contribuição nacional. Mas o dinheiro é seu. O dinheiro que você contribui é seu. Por quê? Se você se acidentar, eles têm que cuidar a Previdência tem que cuidar de você. Né? Se você falecer, a Previdência vai ter que cuidar da sua família. Se você se aposentar, a Previdência vai te devolvendo aquele dinheiro. Claro que não é uma conta exatamente, porque a gente não sabe quanto tempo a pessoa vai ficar depois de aposentar até falecer. Quanto que a pessoa vai ter um acidente. Quantas vezes a mulher vai engravidar. Então não tem como a gente fazer esse cálculo. Né? A Previdência é geral. Uns vão aproveitar mais que outros. Normal. Contribuição previdencial. Aí nós temos o seguinte caso. Vamos lá. Uma pessoa que comete um crime e a família dela, ele era o único provedor do lar. A família dela fica totalmente sem sustento. A família dela fica sem ter como sustentar. Aí o Estado dá esse auxílio. Aí você fala, é um absurdo, ele não podia ter cometido um crime, não devia. Concordo. Agora o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O preso que tem direito ao auxílio reclusão, gente, é matéria previdenciária, tá? Não é nossa matéria, fiquem tranquilos. E eu conheço bastante esse... Ele tem que contribuir, gente, para a Previdência. E ele tem período de carência. Vejam bem, contribuir para a Previdência e período de carência. Eu quero que vocês me falem quais desses bandidos, vamos pensar bandido, aquela galera que você imagina no Rio de Janeiro lá, com fuzil na mão, profissional, criminoso profissional. Quantos deles contribuem para a Previdência, que vocês acham? Acho que nenhum. Nenhum. Então,
Isso que nós somos enganados por falta de conhecimento. É isso que a gente vê gente bradando, é um absurdo, é um absurdo. Gente, o auxílio reclusão, eu vou falar uma coisa estranha para vocês, mas ele é feito para mim e para você. Porque ele é feito para quem trabalha, para quem contribui e para quem, por algum motivo, cometeu um crime, a qual todos nós somos sujeitos. Alguém chegou em casa, viu alguém fazendo algo com sua família, e exagerou e acabou matando e cometendo um crime, e era o único provedor do lar. É feito para esse tipo de gente. Não é feito para bandido profissional, porque o bandido profissional não tem direito a receber, porque ele não contribuiu. Então, imagina só que eu, que trabalho há não sei quantos anos, contribuo para a Previdência, cometi um crime, aquele dinheiro é meu, a minha família vai morrer de fome, sendo que eu tenho meu dinheiro lá investido na Previdência? Agora, o cara é bandido. Ele só é bandido. A profissão dele é bandido. Ele nunca contribuiu. Ele vai preso. Ele tem auxílio de reclusão? Não. Só que o discurso político faz a gente acreditar que sim. Faz a gente acreditar, nossa, que absurdo. Mas quando a gente para ver, a gente fala, olha, quer dizer que 99% dos presos não tem direito. Não tem. É exatamente a falta de conhecimento. As pessoas falam por falta de conhecimento. Isso. Porque não tem conhecimento sobre a Previdência, como é que funciona, as contribuições. Nós vamos entrando. Essa é a situação. E os políticos se aproveitam disso, da ingenuidade das pessoas que não têm conhecimento. Vou dar outro exemplo para vocês. Não defendo gente. Já que é obrigatório todos os presos a trabalharem, tem emprego para todos? Aí o Estado tem que providenciar emprego para todos. Pode ser que muitos presos não estejam trabalhando porque o Estado não conseguiu. Mas como eles são uma mão de obra muito barata, vocês vão ver que eles recebem menos salário mínimo, as empresas ficam doidas querendo o trabalho deles, né? Ainda mais os manuais, assim, ficam doidas querendo esse trabalho. Tá? Então acaba que costuma ter, sim. Pode falar, Agamenon. Professor, aqui em Marabá, um colega nosso estava contando que abriu umas vagas para gari lá no presídio. Se eu não me engano, era 50 ou era 40 vagas. Sabe quantos queriam trabalhar? Preencheu 15 vagas. A maioria deles não quer trabalhar, entendeu? Mas então, Agamenon, mas é porque mas não é obrigatório? Então, exatamente. Esse é outro tipo, Agamenon. Esse emprego fora do presídio, ele é um tipo de emprego emitido pela LEP, mas ele é raríssima exceção, tá? E aí muitos presos não querem sair. Mas o emprego dentro do presídio, o emprego ali do regime fechado, é obrigatório. O trabalho, perdão, é obrigatório. Aparecem, e a LEP mostra algumas exceções raras que pode se permitir o preso em regime fechado sair para trabalhar. E normalmente, nesse caso, gari, alguma coisa assim do Estado. E aí eles... Mas esse eu acho que é semiaberto. Então. Pois é. Aí o semiaberto não é obrigatório, né? O preso é obrigado a trabalhar é no fechado. E é raríssimo dos casos que se permite ele sair para trabalhar. Raríssimo, raríssimo. O semiaberto não. O semiaberto ele tem permissão para sair. O semiaberto ele tem aquelas saidinhas, né, que a gente chama de... São 6 saidinhas que nós temos na LEP, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal. Então o preso das 6 pode ter 5, desde que tenham 45 dias de diferença entre uma e outra. O preso do semiaberto já é uma reinserção maior à sociedade. É um pouco diferente. Tá? Mas então é aquilo que a gente está falando, Edson. A questão da falta de conhecimento leva a gente a repetir algumas coisas. Vou dar um outro exemplo, gente, não entrando no mérito se eu acho certo ou errado, tá? Só mostrando para vocês os fatos. Há 3, 4 anos que nós sucateamos o nosso correio. Mas sucateamos mesmo. Correio que abria no sábado não abre mais. Uma profissional do correio que trabalha há 25 anos no correio, ela ganha R$1.200, dependendo do negócio. O que ela tinha eram os benefícios, que eles fizeram esse acordo. E agora cortaram os benefícios. Então, a pessoa que tinha 1.200 mais benefícios, que levava um salário até uns 4.000, para quem está 25 anos na empresa federal, passou a voltar a ganhar 1.200. Então, foi sucateando, até a população falar assim, gente, o Correio é uma empresa que não tem concorrência e não dá lucro. Por que a gente não privatiza? E os polícias só vendo isso acontecer. E aí a gente fala, é mesmo, vamos privatizar. Só que a gente não sabe que eles estão sucateando o Correio há 3, 4, 5 anos. Então, muita coisa vai acontecendo que se a gente não prestar atenção a gente vai seguindo uma linha de pensamento. Na redução à maioridade penal que eu comentei com vocês, eu fiz um estudo sobre isso. Existiam em Ouro Preto, na época, 100 procedimentos contra menores. Desses 100, 97 eram por uso e tráfico de drogas. 2 eram furtos e 1 era roubo, que é o único crime com violência, nos últimos 3 anos. Então, assim... a gente tem que, vocês estão estudando direito, nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos em alguns discursos. Para você tomar cuidado, principalmente no discurso fácil. O discurso fácil, se fosse fácil, a gente já tinha feito, o mundo inteiro já tinha feito. Se fosse fácil, gente, os Estados Unidos não teria a maior malha carcerária do mundo. O maior número de presos do mundo está nos Estados Unidos. É um caos, é uma loucura.
Você não teria as parcerias públicas-privadas nos Estados Unidos, onde o presídio é privado e o cara ganha por preso. E ele tem valores com o juiz, para o juiz condenar num crime bobo a 10 anos, 5, 7 anos, para ele ganhar por preso. Ah, que absurdo, que absurdo. No Brasil, tem médico, e foi comprovado, que ele recebe da empresa de prótese para amputar membros que não são para ser amputados. Gente, o mundo é assim. Então, antes da gente falar, nossa, isso é um absurdo, o que é isso, tal, peraí, isso é tão absurdo assim, será que existiria? Será que... Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando chega essa bomba, que absurdo, olha que isso aqui mudaria o mundo, isso aqui mudaria o Brasil com uma simples... Nem tudo é tão simples assim, né? Para vocês que pensavam que se o preso trabalhasse, tivesse que pagar pelo que ele gasta lá, mudaria tudo, já existe, já acontece, e as coisas continuam bem ruins. Então, vamos tomar cuidado com essas bombas absurdas que a gente imagina aí. Vamos lá? Alguém levantou a mão, baixou, quer falar? Eu não vi quem era, desculpa. Licença, professor, boa noite. A população carcerária americana, 80% são negros, né? Sim, a brasileira deve ser mais que isso, mas sim. 70% a 80% negros. E também tem duas empresas que obtêm até né? Com a população americana, duas empresas particulares que elas usam essa mão de obra, né, e lucram com isso. Tem um documentário muito interessante na Netflix chamado 13ª Emenda. Se quem puder assistir, depois você vai mudar o questionamento da democracia americana com relação à população carcerária negra, a população negra como um todo. Na verdade, a democracia americana é algo complexo de imaginar, né? Mas enfim. Não, a democracia é para branco, essa é a verdade, né? Infelizmente, isso é fato. Né? É a questão que a gente, às vezes, a imprensa, a mídia, mascara as coisas. É tudo muito mascarado. Esse é o fato, né? Para todos os lados, né? Para todos os lugares, né? Mas, enfim. Vamos continuar. Só a gente não cair no conto. Não quero meus alunos caindo em conto de vigário de nenhum lado. Então, trabalhando. Artigo 29 da LEP. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Então, normalmente é 3/4, tá, gente? Eles põem o mínimo que eles podem pagar. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, artigo 29 da LEP, primeiro, a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinado judicialmente e não reparados por outro meio. Se o cara reparou já o dano, se ele já reparou de outra forma, devolveu a coisa subtraída, por exemplo, o dinheiro dele não precisa vir para cá, né? Assistência à família. Como eu falei com você, a segunda coisa, ele vai assistir a família dele, se for comprovado que precisa dessa assistência. As pequenas despesas pessoais. As pequenas despesas pessoais que ele precisa ter ali, esse dinheiro dele vai servir para isso. E, por fim, ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Então, vai do A, B, C, se sobrar, vem aqui para o D. Né? E, por fim, olha que interessante, ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante da constituição do pecúlio. Pecúlio é isso, nós vamos ver o que é na próxima, mas é isso aqui. Em caderneta de poupança que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Então, vai ali todo colocando um pouquinho do que sobrou, um pouquinho do que sobrou. Agora está em liberdade, mas você não vai sair do zero aqui. Você que trabalhou aqui durante 10 anos, você juntou essa pequena quantia aqui, rendeu esse mínimo, porque é poupança, né? E você pelo menos sai com esse valor. E os últimos 2 deveres do preso, higiene pessoal e asseio da cela ao alojamento. Você imagina se a gente não tivesse essa obrigatoriedade, gente, de higiene pessoal? Os presos lá, 50 homens numa cela, 20 dias sem tomar banho, já estava todo mundo morto, né? Não tinha nem condição. Então, é obrigatório essa higiene pessoal, né? E o cuidado da cela, do alojamento é obrigatório. E, por fim, conservação dos objetos de uso pessoal. Você ganhou seu sabonete, você ganhou sua roupa, você tem que conservar aquilo. Todos esses objetos de uso pessoal que você recebeu, você tem que conservar. Agora, os direitos. Falamos dos deveres, vamos para os direitos. O preso tem alguns direitos também. Como eu disse para vocês, esse rol é exemplificativo, porque nós vamos ver os direitos da LEP. Mas, gente, tem direito dos presos na Constituição, no Código Penal, em leis esparsas. Então, ele é exemplificativo. Por exemplo, a Constituição fala que é proibida a tortura, tem que ser respeitado o direito à dignidade da pessoa humana e do preso. São direitos da Constituição. Direitos do preso da Constituição.
No Código Penal, o que fala? As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, direito garantido pelo artigo 37 do Código Penal. Então, na LEP, nós temos os rolos taxativos de deveres, são aqueles ali os deveres do preso. Nos direitos, o rol exemplificativo, são esses aqui da LEP, mais os outros que existem. Tá? Guardem isso. Constituem direitos do preso. Primeiro, alimentação suficiente e vestuário. Como eu disse para vocês, normalmente 3 ou 4 refeições. Então, uma alimentação suficiente e o vestuário. Atribuição de trabalho e sua remuneração. Olha que interessante. Não sei se vocês lembram, mas o trabalho estava também no dever. Então, o trabalho é um direito e um dever do preso. Então, ele tem o direito e o dever de trabalhar. Os dois. E a remuneração. Previdência social, caso contribuinte. Constituição de pecúlio, que eu mostrei para vocês agora. Poupança, formada pelo trabalho do preso, só liberada quando este é colocado em liberdade ou antecipada em casos excepcionais. Mas aí vocês vão dar lá na LEP, é muito específico. Mas, no geral, quando ele é colocado em liberdade. E aí, gente, esse pecúlio é o dinheirinho que sobra. Restituição da vítima, cuidar da família dele, pagar alguns objetos pessoais, restituir o Estado, sobrando, vai juntando esse dinheirinho aí. Isso tudo com menos de um salário mínimo por mês, hein, gente? Proporcionalidade na distribuição do tempo para trabalho, descanso e recreação. Então, não pode ser desproporcional. O cara não pode ficar 10 horas jogando bola, 2 horas trabalhando e 12 horas dormindo. Tem que ser proporcional. Descansa, trabalha e dorme. Descansa, trabalha e dorme. Descansa, trabalha e dorme. Descansa, trabalha e dorme. Proporcional. Né? Ele não vai ter ali um tempo maior de recreação, um tempo maior de trabalho. Não, é proporcional. Aqui, interessante, o sexto direito, gente. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução penal. Então, vou chegar aí no presídio de Marabá, fui preso, e vou falar, olha, eu era jogador profissional de golfe. Vocês podem arranjar um campo de golfe aí para mim no presídio de Marabá, porque eu quero jogar golfe. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu ainda acrescentaria um pequeno detalhe aqui na prática, que é o seguinte, compatíveis com a execução da pena e com o estabelecimento prisional. Você pode falar, eu era profissional, jogador profissional de basquete. Ali não tem uma quadra de basquete, você não vai exercer. Sinto muito. Pega uma bola ali e fica picando ela, mas você não vai ter uma quadra, entende? Então, isso vai depender muito de qual atividade profissional, intelectual, artística ou desportiva. O cara fala assim, eu era um cantor. Ok. No seu tempo de lazer, pode ficar cantando ali. Não tem problema nenhum. Eu era dançarino. Fica dançando ali. Ó. A gente põe um maço pra você brinca ali de polidense. Não tem problema. Fica à vontade. Tudo bem, se for compatível com a execução da pena dele. Agora, a profissão dele é, eu era motorista de ônibus e está regime fechado. Como é que nós vamos fazer isso? Pôr um videogame para ele dirigir? Não faz sentido, né? Então, não tem como. E também o exercício da atividade profissional, gente, como eu disse para vocês, nós tentamos ali, tenta-se que a profissão que ele vai exercer ou era muito parecida, próxima da que ele exercia fora, no caso de algum que exercia a profissão, ou que ele aprenda fácil uma profissão para poder exercer. Esse também é um direito do preso. Né? Então, o cara tem lá, vai ter um serviço de carpintaria. Ele era carpinteiro, mas vão colocar ele no outro serviço que a gente não gosta dele. Isso não existe. Né? Se a profissão dele está tendo ali, ele tem que exercer a profissão que ele tem aptidão. Né? Você não pode punir ele colocando ele em outra profissão. Olha que interessante o 7. Assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. O direito do preso são as assistências do preso que a gente estudou. Tá? É um direito do preso ter essas 6 assistências aí. Tá? Então, são assistência à saúde, material, jurídica, educacional, social e religiosa, que nós já estudamos. 8. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Muito interessante, que pode configurar agora na nova lei de abuso de poder. Então, o cara tentou fugir do presídio de alguma forma, e aí o diretor do presídio consegue prender ele e começa a fazer entrevista mostrando o rosto dele. Esse aqui tentou fugir, cavou um túnel e leva para a imprensa, faz um sensacionalismo ali. Isso é proibido. Fernandinho Beiramar preso, aí o diretor do presídio fala, opa, é agora que eu vou me promover. Quando ele é levado para o presídio dele, todo dia ele põe ele lá no alto para tirar foto, banda chama a imprensa, dá entrevista. Então, assim, você não pode usar o preso para fazer sensacionalismo. Né, para se promover ali com aquele cara que está preso. Ele está preso, ele não tem escolha. Ele não tem que obedecer às ordens. Se o diretor do presídio falar, você tem que fazer isso, ele tem que fazer.
Aí o diretor do presídio fala, você vai lá para a sala de imprensa, você pode ficar calado, mas eu vou dar uma entrevista do seu lado. Ele pode fazer? Pode. O preso tem que obedecer? Tem. Mas aí o diretor responde por essa 8 aqui, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Se o preso está na mão do Estado, né, o Estado pode meio que fazer com ele quase o que quiser, então o Estado não pode usá-lo de forma sensacionalista. Entrevista pessoal e reservada com advogado, ou, para os que não têm direito, com o defensor público. Esse é um tema tenso. Porque, gente, é direito do advogado, é direito do preso ter essa entrevista pessoal e reservada com o advogado. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Mas é um direito do advogado entrar nos presídios sem revista. E aí temos o problema. Vejam bem, nós temos uma pessoa entrando no presídio sem revista e tendo com o preso uma audiência pessoal e reservada. Aqui mora o perigo, né? E aí, claro, nós não estamos falando nada dos nossos queridos advogados, até que é a profissão que hoje talvez eu mais respeite no mundo, né? Quer ver? Deixa eu pegar para vocês verem. Quando eu me formei, inclusive eu ganhei isso aqui, ó, de advogado. Um charutão ainda e uns livros, muito legal. Mas respeito muito, mas a questão é no mínimo complicado, não é? Uma pessoa que entra sem revista e tem uma entrevista pessoal e reservada. Mas é direito do advogado entrar sem revista e direito do preso ter essa entrevista pessoal e reservada, que aí tudo bem, né? Porque imagina, o preso vai falar que está apanhando lá dos agentes penitenciários, dos policiais penais. Aí tem cheio de policial penal em volta. Não, tem que ser reservado, tem que ser só ele, o advogado dele. Não faz sentido se for diferente disso. Tá? Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Eu falei visita íntima, gente, aqui? Tá ali no 10, visita íntima? Falou não, professor. Não tem visita íntima. Não é, guardem isso, não é um direito do preso a visita íntima. Aí também eu já vi muitos falando, e eles ainda vão lá para fazer sexo dentro do presídio, é um absurdo essa visita íntima, esse direito do preso. Não é um direito do preso. Tá? Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Professor, o que é uma visita íntima? É uma recompensa. Olha só, nós temos o artigo 55 da LEP e, por uma boa coincidência, nós temos também o artigo 55 da Resolução 14 da ONU. A Resolução 14 da ONU, a qual o Brasil é signatário, é uma resolução muito interessante, que ela fala muita coisa igual a LEP aqui, ela fala vários deveres dos presos, vários direitos, né, e várias recompensas, no artigo 55 fala das recompensas. E a LEP, ela diz que a recompensa, essa determinação da ONU, resolução, ela diz que a recompensa é boa. Por quê? Porque se o preso ele precisa almejar alguma coisa ali dentro, né? Ele pensa, poxa, se eu trabalhar, a cada 3 dias eu tiro 1 de pena. Bom, olha, se eu me comportar bem, eu vou ter direito a isso, isso e aquilo. Então, é interessante, você tem direitos, deveres, mas você tem coisas extras que você pode mexer. Porque imagina só, gente, vamos chegar lá. O cara chega lá, ele não tem dos direitos dele, ele tem os direitos dele, o mínimo do mínimo. Ele não tem nada mais. Ele sabe que o direito dele ele não pode perder. Os deveres ele tem que cumprir. O que leva ele a ser alguém melhor, a se comportar, a fazer algo bom? É igual criança, gente, é igual cachorro com petisco. Tem jeito, é a mesma coisa aqui. Entendeu? Isso são as recompensas. E no artigo 55 diz, as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. E 56 diz quais são: o elogio e a concessão de regalias. Então, o elogio vai constar ali para a ficha do preso, que é muito bom para ele, progressão de regime, liberdade condicional, tudo isso. Mas o que eles mais gostam, gente, é a concessão de regalias. E aqui está, artigo 56, inciso 2, visita íntima. Parabéns, os presos estão, né, muito educados, os presos estão cumprindo. Nós vamos dar ali uma recompensa aos presos do nosso sistema, desse sistema aqui, desse aqui. Qual que é a nossa regalia que nós vamos ganhar? Vocês vão ter direito à visita íntima. Aí o preso faz festa, bate palma. E aí, qualquer coisa que o preso faz, o que é a primeira coisa que os agentes penitenciários falam? Você quer perder seu direito à visita íntima? Porque é uma regalia, não é um direito. Ele não pode perder o direito da visita do cônjuge, da companheira, do parente, de amigo. Mas a visita íntima ele pode, porque é uma regalia.
Deu para entender como é que o Estado funciona, como é que ele trabalha? É muito bem feito, gente. Não digo que funcione, mas que é bem feito, é bem feito. Que é bem pensado, é bem pensado. Não digo que funcione, né? Porque aí existem outros problemas aí. Mas que é muito bem pensado, é. Então, essas são regalias. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Chamamento nominal. Isso aqui eu queria perguntar. Marisa, se você estivesse presa, você sabe como é que você seria chamada? Não sei, prof. Talvez por um número, sei lá. Não, de Marisa, porque é um direito o chamamento nominal. Por incrível que pareça, gente, é para você não ficar chamando preso de mocorongo, de pilantra, de safado, de número, de nada. Teve que ser um direito do preso o chamamento nominal. É um direito. Então, Fernando vai ser chamado de Fernando, Agamenon vai ser chamado de Agamenon, Alair de Alair. É um direito ser chamado pelo nome. E não de safado, mocorongo. Principalmente, o que acontece muito, pelo artigo do crime cometido. Ó, 155, ó, 121, ó, 157. Aí chega no 213, a galera já vem matar, né? Porque é estupro. Então, é um direito do preso ser chamado pelo nome. E eu acredito que isso aqui, gente, disso aqui vai derivar o direito do preso também ser chamado pelo nome que ele escolheu, né? No caso de readequação sexual. Então, um preso que, né, que fez uma readequação sexual e escolheu ali o nome social de mulher, ele tem, acredito eu, que por esse inciso aqui, ele também teria o direito a esse chamamento nominal pelo nome de mulher. Mas aí é outro tema. O que vocês têm que guardar que é o preso tem direito a ser chamado pelo nome. Por incrível que pareça, tivemos que colocar esse direito. Igualdade de tratamento salvo quando as exigências da inviabilização da pena. Oi? Isso na prática acontece, professor? Do nome, Adailson? Isso, exatamente. Ô, Adailson, acontece as duas coisas, Adailson. Oi? Tô ouvindo. É que seu microfone tá ruim, Adailson, não tô conseguindo te ouvir direito. Eu entendi que você perguntou se isso na prática acontece, não é isso? Se na prática acontece ele ser chamado pelo nome mesmo, ou... Peraí, o microfone bugou aqui. Algum apelido, alguma coisa, né, pejorativa. Adailson, eu vou te falar que acontece as duas coisas. Oficialmente, se tiver visita, se tiver qualquer coisa, vão chamar pelo nome. Mas ali, entre eles que eu falo assim, entre os agentes, os policiais penais e tal, vai chamar de mocorongo, de safado, de pilantra, de 157, vai chamar. É aquilo, uma coisa é a prática, outra coisa é o que a lei manda. Então, o preso pode reclamar? Pode, ele tem direito a chamar sua advogada, reclamar, tô sendo chamado aqui de safado, só me chamou, meu apelido aqui é safadão, sei lá. E aí ele reclama disso, ele tem direito, é um direito dele ser chamado pelo nome. Agora, falar que vai acontecer sempre, que vão sempre chamar pelo nome, acho que não, né? Na prática, é difícil. E normalmente é apelidos pejorativos, ou, né, em geral. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. Isso é um direito do preso. Olha, eu quero ter audiência com o diretor, porque eu quero explicar para ele que tem agente penitenciário aqui recebendo dinheiro, eu quero explicar para ele que tem preso tentando fugir, eu quero falar. Então, é audiência, ele tem direito a essa audiência especial com o diretor do estabelecimento. E outro muito interessante, representação e petição a qualquer autoridade em defesa do seu direito. Então, o preso tem direito ao quê? O preso foi ameaçado. Ameaça é crime. Ele tem direito a fazer um boletim de ocorrência e representar perante o juiz. Ele tem o direito de, nesse mesmo crime de ameaça, falar administrativamente com a autoridade do presídio para que cuide dele, porque ele está sendo ameaçado. Então, todos os direitos de petição, conforme os direitos dele como preso, ele tem o direito. Então, assim, ele tem o direito de fazer uma petição para o juiz, ou através do advogado, ou do defensor público, gente, perguntando para o juiz assim, quanto tempo ele falta para ele começar a ter direito à liberdade condicional. Ele tem direito. É o direito dele saber isso, né? Sobre os dados dele. Ele tem o direito a saber quanto está sendo depositado na Previdência Social dele, pedir esse extrato. Ele tem direito. Então, ele tem o direito de representação e petição a qualquer autoridade em defesa do direito dele. Inclusive ao presidente da República. Não é o que a gente viu? Mesmo não sendo um direito, né, a gente viu quando a gente estudou anistia, graça, indulto, eles fazem uma petição ao presidente.
que teoricamente chegaria lá. A gente sabe que não chega, né, gente? Não tem como o presidente ler todos, né, todos os presos ali pedindo um indulto, né, uma graça. Mas, querendo ou não, ele peticionou ao presidente. 15. Contato com o mundo exterior. Opa! Por meio de correspondência escrita. Então, isso aqui é isso, é bonitinho. Aí tá preso, escreveu uma carta para a namorada, o diretor do presídio pega a carta, não pode ler, mas pode verificar se tem alguma coisa diferente, manda entregar para a namorada escreve uma carta para Lair, chega, distribui para Lair, tem um correio ali dentro, né? Uma espécie de correio, né? De entrega de cartas ali dentro. Então, é um direito do preso, essa correspondência escrita. E eu não entendo, gente, vou ser bem sincero, por que o pessoal reclama tanto dos presos? Os presos estão facilitando o trabalho, porque eles já estão com o celular dentro da cela, aí nem precisa mais dessa carta, né? Eles já estão ligando ele mesmo, já estão entre eles, já resolve. Pelo amor de Deus, gente, isso é brincadeira. Não pode ter celular na cela, pelo amor de Deus. Então, é expressamente proibido qualquer meio de comunicação. Mas eu estou falando que o preso facilita, em vez de ficar escrevendo cartinhas, cartinha é só coisa de amor, né, gente? Pelo amor de Deus. O preso já liga ali mesmo, já fala, ó, tal, já conversa com os parceiros ali e já resolve o problema. Da leitura, muitos presos leem mesmo, revistas, Código Penal pra caramba, eles querem saber o que eles têm direito, quanto tempo e tal, eles sabem muito sobre Código Penal, é impressionante. E processo penal, revista, alguns livros, em geral, tem uns que pedem jornal, né, que eles dividem entre eles ali para ler jornais, saber o que está acontecendo no mundo exterior, né, gente, eles estão isolados do mundo exterior, eles não sabem nada do que aconteceu, né. Fica imaginando, por exemplo, 11 de setembro, o cara ficou preso 10 anos, se ninguém comentou o agente penitenciário ali, o cara saiu da cadeia 7 anos depois sem saber de 11 de setembro, sem saber que o Michael Jackson morreu, né, essas coisas todas, o cara fica totalmente perdido ali, entendeu? Então, eles têm que ter esse contato. E outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Alguém me dá um exemplo de um outro meio de informação? Rádio e televisão? Rádio e televisão, perfeito. Rádio e televisão. Aí, olha como é que é interessante. O direito à correspondência escrita é deles. O direito à leitura é deles. E outros meios de informação, aí vai do diretor do presídio. É outra forma de barganha ali. O diretor do presídio vai lá e enche de televisão, põe a televisão em cada cela. Ó, vocês estão ganhando essa televisão aqui, né? O 15º direito de vocês e tal, né? Ok. Aí uma cela vai lá, faz um motim, faz um problema, não limpa a cela direito, não cumpre as coisas direito, vocês estão perdendo a televisão de vocês. Ah, mas é um direito. Não, não, não. O direito é correspondência escrita e leitura. E outro meio. Esse aqui não vai ser mais televisão. Vocês perderam o direito à televisão. Gente, é igual criança, é igual cachorro. O pessoal brinca assim, ah, não, o presídio tem que ser uma porcaria, igual de Pedrinhas, né? Tem que ser ruim mesmo, o cara tem que chegar lá, tem que ser tudo ruim. Gente, se é tudo ruim, o que ele tem a perder? Se é tudo ruim, se ele não vai ganhar nada, se ele não vai galgar nada, se ele não vai querer melhorar em nada, aí só piora. Aí ele vai fazer rebelião, ele vai tentar fuga, ele vai vão matar uns aos outros. Ele não tem mais nada a perder. O que você vai tirar dele, gente? Imagina se você não pudesse falar com seu filho, enquanto você morar embaixo do meu teto, vai ser do meu jeito. Você não tem mais nada a falar. Você já tirou tudo dele. Ele já não tem. A alimentação já está uma porcaria, como era lá na época. Alimentação porcaria. Ele não tinha nenhuma das regalias. Ele não tinha nenhum dos direitos. Tinha televisão, não tinha quase nada. E aí? O cara que não tem nada a perder. Pois não. Se tiver duas questões duvidosas numa prova, o cara se baseia na dignidade humana para avaliar a questão do preso e ele acerta, então, né? Depende, né? Depende, porque suponhamos. Quando a gente vai tratar de falta grave, a gente tem muita coisa que se você for usar isso aí, você vai errar, porque, né, não é um direito. Igual falar que televisão, o preso perdeu a televisão, ele poderia ter perdido? Poderia. O preso tinha visitas íntimas regulares com sua esposa e não pode mais ter? Tá certo, não pode. O estado do Ceará, por exemplo, está proibido no estado inteiro há 2 anos visita íntima, gente. 2 anos, eu acho. O estado do Ceará inteiro está proibido, porque eles começaram a fazer Eles não começaram a fazer rebelião. A inteligência da Polícia Civil descobriu que eles estavam mandando os caras cometer crimes, assim, contra a população, queimar ônibus e tal. E aí, tem 2 anos que eles estão sem visita íntima. 2 anos. E aí, gente, quem não tem cão, né? Vai lá, vai brincar entre eles, né? Fazer o quê? Mas, enfim, esse é outro assunto, tem 3 lá. Mas 2 anos sem visita íntima. Então, tem as regalias para isso, para você poder tirar, né? Agora, se você já tirou tudo, vai virar um inferno mesmo, como aconteceu em Pedrinhas.
caras já não têm mais nada a perder, eles vão se matar, eles vão tentar fugir de qualquer jeito, eles vão... Eu não tenho mais nada a perder, minha progressão de regime já vai pro saco, já não tenho o que fazer, deixa eu quebrar o pau aqui. Fim, olha que interessante. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob a pena de responsabilidade da autoridade judiciária. Isso aqui você está culpando o juiz se ele não fizer. Eu expliquei para vocês. Você tem o juiz da sentença ali, né, o juiz da audiência, tal, que vai do processo, e você tem o juiz da execução. O juiz da execução, todo ano, eles precisam entregar um atestado de pena a cumprir por preso. Ó, você já cumpriu tanto, pela sua remissão, você tirou tanto de pena, pelo seu estudo você tirou tanto, você falta cumprir tanto, para progressão faltam tantos anos, para liberdade condicional faltam tantos anos. Vai mostrando isso tudo. Você cometeu uma falta grave no dia tal, por isso você pode perder até 1/3, não é, da remissão de pena? Por isso você perdeu 1/3 da sua remissão de pena, então volta para tanto. Tem que ter todo esse atestado. Mas então, quem isso aí quiser fica trabalhar... só no papel, né, professor? Como assim? Isso aí fica só no papel. Será que todos os presos têm a ciência disso final de ano? Pois é, é um responsável legal por eles que saem. Como é? Eu acredito que o responsável legal que está correndo atrás, o advogado de cada um, eu acho que esse boletim, vamos se dizer assim, é online, vamos se dizer hoje em dia. Eu creio nisso, né? Não pois é, como acontece? Aí vai depender isso aí realmente de estado para estado. O que a lei manda é que se faça, né? E a lei não manda tudo que tem que ter. Se no final do ano um juiz falar assim, você cumpriu 5 anos, faltam 6, né? Você foi condenado a 11, cumpriu 5, faltam 6, o juiz cumpriu isso aqui, né? Olha lá, atestado de pena a cumprir. Cumpriu. Ele pode ser completo, ele pode ser completo. Isso aqui é fácil de fazer. Pega os estagiários lá, olha o tempo de cumprimento e tal, e faz, né? Então, acredito que é feito sim. Todo ano sai essa listagem sim. Quem for trabalhar no fórum aí, provavelmente vai ter esse contato, né? Principalmente na parte de execução. Tá? Agora, se é bem feito, se é mal feito, se tem tudo isso que eu falei, ou se só tem falando, não, falta cumprir 3 anos, até porque a gente sabe que tem muito preso que já cumpriu pena e continua preso, né, gente? Então, o cara vai, imagina, ele recebe um atestado lá, faltam cumprir menos 5 meses, faltam cumprir 0 anos. Então, ele recebe esse atestado, mas não deixa ele ir embora. Acontece. Agora a pergunta, direitos dos presos, né? Não as regalias a gente já viu. Direitos dos presos podem ser suspensos ou restringidos? Professor, eu acho que pode ser restringido. E aí, alguém pensa diferente? Alguém acha que o direito não pode ser restringido? Eu creio que se for um direito fisiológico, vamos dizer, não tem como, né? Um direito fisiológico de beber água, de tomar banho, disso, daquilo, alimentação, não tem como. Agora, outros direitos que eu creio que sejam superficiais, vamos dizer assim, o nome mais próximo que eu digo, eu acho que sim. Perfeito. Exatamente isso, Anderson. Depende. Conforme o artigo 41 da LEP, parágrafo único, sendo permitido, nas hipóteses de cometimento de falta grave, que se suspenda, ou restrinja os direitos previstos no inciso 5, 10 e 15. Ficou fácil de guardar, né, gente? 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos, mediante ato motivado pelo diretor do presídio. Quais seriam eles? 5. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação. Ó, você cometeu falta grave e tal, nós vamos tirar um tempo de recreação sua. Você não vai ficar mais 2 horas jogando bola, 1 hora jogando bola, você vai ficar 30 minutos, 15 minutos, né? Pode ser restrito ou pode ser suspenso. Não, você não vai jogar mais futebol. 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos. Então, além da visita íntima ser uma regalia, ele pode ficar sem visita. Não, você vai ficar 1 mês sem visita, 2 meses. É claro que isso pode ser recorrido pelo advogado dele, mas ele pode sim, tá? Você vai ter uma visita menor, em vez de 20 minutos de visita, você vai ter 10 minutos. Pode ser suspenso, restringido. E o último, contato com o mundo exterior, aí, ó, por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios. Então, a televisão e o rádio, os outros meios, mas a própria correspondência pode ser retirada dele e a leitura também. Você não vai poder mais ler seu livro, sua revista. Tá? Os 5, 10 e o 15 podem sim ser suspensos ou restringidos. Tranquilo, gente?
Essa matéria é muito tranquilinha, muito linear, né? Não tem aqueles cálculos loucos, vai para lá, volta para cá, um terço, termo médio. Glória a Deus. E aqui nós finalizamos esta matéria. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho, né, sobre o regime diferenciado e mais um pouquinho de LEP. Professor, posso até dar uma dica, viu? Fala comigo. Essa aula de hoje seria bom jogar ela na prova. Estaria mamão com açúcar, viu? Jogar na prova.